Oi, tudo bem? Mais um vídeo. E eu vou contar uma experiência que eu tive quando eu tive de coma, né? Eu fiquei de coma induzido em 2019 por problemas de saúde. Então eu vou contar uma experiência que eu tive na projeção astral. Eu acredito que ela vai trazer bastante ensinamento. Por isso que eu vou trazer ela aqui para o nosso canal. Tá frio aqui, vamos lá então. Em 2019, eu tava na UTI de coma e aí eu saí do corpo lá, né? É lógico, né? Então, eu fora do meu corpo, né? Meio inconsciente ainda, meio grogue. E aí eu falei, caramba, eu tô sentindo a dor do meu corpo físico, né? Eu tava perto do meu corpo físico. E eu falei assim, eu pedi pra Deus, eu falei assim, leva eu para fazer alguma coisa, né? Eu trabalhar, eu estudar para mim, porque eu sei que se afastarem eu do meu corpo físico, eu não vou sentir a dor do corpo físico, né? Que é terrível ficar deitado numa posição só. E ali já era no final já do coma já, né? Então eu já tinha feito a escária, tudo, tava uma dor horrível, eu tava no vinagre. Mas eu fiz esse pedido. Então eu me senti assim, que eu já estava meio abaixo do meu corpo físico. Eu senti que eu tinha ficado abaixo do meu corpo físico, assim, no mesmo plano do corpo físico. Aí eu deu vontade de fechar. Aí, depois que eu fiz o pedido, deu vontade de fechar o olho. Eu fechei. E aí eu percebi que eu fui levado para um lugar, fui numa velocidade pra mim é na velocidade da luz, porque é um barulho ensurdecedor, assim, quando você está sendo levado. E aí eu vi alguém falar no meu ouvido assim, estamos indo para o México. Aí aquele barulho foi diminuindo a velocidade, eu senti o vento passar entre a orelha e a cabeça, e aí eu senti que chegamos. Aí eu fui abrir os olhos, quando eu abri os olhos, eu estava num umbral, mas eu sabia que ali estava ligado ao México. Então ali perto de mim eu não via, mas eu sentia os espíritos que estavam ali, levou eu para aprender. Aí eles me falaram, já ouvi eles falando assim, né? Sabe quando tem pessoas, você tá num trem, você sabe que a pessoa tá aqui, mas você não fica olhando para ela, né? E aí uma delas falou para mim assim, ó, você tá com a sua saúde debilitada, né, lá, então suas energias não podem ser trabalhadas igual você está acostumado. O que ela quis dizer para mim, essa mentora ou esse mentor? Ele quis dizer assim, que eu não poderia pegar ali, incorporar o espírito, fazer regressão nele incorporado, ou incorporar da choque anímico, né, fazer rememorar e trazer ele através da psicofonia, porque o meu duplo etérico ele estava bem reduzido, né, estava lá no meu corpo físico, estava na UTI. Aí ele falou, então fica atento com isso, não adianta querer fazer isso, né, vai complicar mais você lá. Aí eu entendi que ali eu estava indo mais para aprender, mas eu poderia aprender a trabalhar de um jeito diferente do que eu estava acostumado, né? Aí eu falei, é bom que eu vou aprender uma coisa nova, né? Já de um ângulo diferente, né? Fiquei feliz também. E aí eles começaram a nos orientar, né? Falou, ó, nós vamos resgatar um espírito que está sendo torturado. Ele está numa dimensão pior do que essa. Ali onde nós já estávamos, ali referente ao umbral do México, já era para mim, já era meio infernal ali, já. É uma sensação ruim. Então tinha um lugar pior. Ele falou, esse lugar você não vai poder ir, por conta da sua saúde. Então a gente vai ter que buscar um cara aqui nessa dimensão aqui para entrar lá. E esse cara ele consegue entrar e sair de lá. Só que ele entra em surto. E nesse momento ele tem surto e demora muitos dias o surto dele por conta das coisas que ele fez. Mas primeiro a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar uma levantada nele, nesse espírito, e vai ser uma terapia, nós vamos fazer uma pequena terapia de regressão nele, para poder ir ali junto com a terapia, lógico que a gente ia ter fluidoterapia, tudo. Né, e usar o magnetismo dos mentores ali. O meu não ia poder usar, né, eu já sabia. Agora pensando aqui, pode ser que tinha algum dessas pessoas comigo que poderiam ser encarnadas e eu não percebi. Então aí eu usaria o ectoplasma dela, né? Mas então, e aí foi falado que esse espírito ele era um espírito devedor da lei e que também ele ia ser preparado através desse processo
para ficar ali no ponto de apoio, ali na região que ele fazia parte, né? Ele estava numa região tenebrosa, esse espírito que esse primeiro espírito que a gente ia despertar. E ali ele ia ficar, depois desse processo, ele ia ficar trabalhando ali num ponto de apoio, né? Fazendo que ele, esses projetos, ele conseguia entrar lá dentro desse lugar horrível, tá? Agora eu vou falar um pouco desse lugar que a gente ia entrar. Não é melhor eu falar primeiro sobre esse rapaz. Como que foi feito o despertar dele lá, né? O despertar de uma consciência endividada perante a lei de Deus. Eu não estou aqui para julgar, estou aqui para poder compartilhar experiência, para eu tento aqui trazer uma luz. E eu acredito que essa experiência vai trazer muita luz para quem acompanha meus vídeos. Então é esse o motivo, é nesse propósito que eu estou falando. Então, o despertar desse espírito. Primeira coisa, lá no astral inferior, quanto mais consciente que você estiver, mais fácil você consegue fazer a leitura nos espíritos que estão naquela região. Então funciona mais ou menos assim. Não é uma coisa especial você conseguir fazer a leitura da parte mental do espírito. Parece aqui no plano físico, pelos livros, que é uma coisa assim de... é muito complicado, o cara tem que ser muito evoluído. Não é. Se você estiver consciente, você já consegue sacar. Sabe? Igual aqui no plano físico, quando uma pessoa ela começa a beber muito porque ela quer fugir da realidade. Quem está por fora, ele já sabe. Falar, essa pessoa bebe porque a vida dela é difícil. Então já está fazendo uma leitura ali. Talvez não é uma leitura mediúnica, mas é uma leitura. E lá é a mesma coisa. E lá você consegue ver as imagens. A pessoa, quando ela está sofrendo, ela está ali inconsciente, ela gera imagens, ela gera som, cheiro. Então, se você estiver mais consciente que ela, você consegue fazer a leitura. Por isso que muitos espíritos que dominam o astral, que domina ali os planos ali, eles são espíritos que ficou um pouco melhor do que os que estão naquela região. Então o espírito ele caiu naquela dimensão, porém lá naquela dimensão ele está mais consciente, então ele domina os outros. Agora, existem espíritos, magos negros, bruxos, existem os espíritos dominadores mesmo, que são espíritos que tiveram iniciação ou vieram de outro planeta já com esse conhecimento, ou tiveram aqui nas civilizações que sumiram e tiveram iniciações lá, e eles sabem mesmo. Então não é disso que eu estou falando. Quando eu falo em leitura, é que leitura de espírito, você ficou consciente ali no lugar que você está ali, e você consegue perceber tudo que a pessoa fez já. O espírito que é envolvido com que se suicidou, você sabe, não precisa de ser muito uma coisa assim, eu sou um médium muito evoluído, não precisa. Fomos levados, né, até o local onde estava esse espírito. Ele estava realmente em surto. Quando fica em surto, ele pode ficar de vários jeitos. Esse espírito, ele estava colado no chão, deformado, o corpo astral deformado, mas ainda era muito igual ao ser humano, mas parecia mais assim a deformação dele de ser enfermo, né? Então existe muita coisa que o espírito faz no plano físico, até lá no astral, que compromete a parte do cérebro, da cabeça do espírito, então deforma mesmo. E aí ele estava ali em surto, né? Então a pessoa fica inconsciente naquele plano. Então no plano mental dele estava ali rolando um monte de coisas ali, mas que o próprio inconsciente dele estava cobrando dele. Mas ele ali, você olhando para ele no plano astral, né? Ali no corpo astral dele, no perispírito dele, estava caído no chão, com os olhos assim, sabe, parecendo que está em transe. Então eu estava acostumado, mas eu não ia poder fazer isso, encostar o meu corpo astral, expandir a minha energia, acoplar e fazer a puxada, incorporar e ali tentar fazer a regressão se preciso. Mas o que aconteceu? Eu não podia fazer isso, então eu tinha que aprender uma coisa nova, né? Aí eu vi os espíritos trabalhando nele. Eu vi também que são espíritos que aqui no plano físico, eles trabalhavam muito, eles eram terapeutas, foram terapeutas e fizeram boas coisas aqui.
Então eles entendiam de regressão aqui no plano físico, que é diferente o processo, porque a pessoa vai ter que lidar com o corpo físico, né? O terapeuta. O terapeuta precisa ali na hora da regressão de conversar com a pessoa que está em processo de regressão. Então ele vai usar o aparelho físico para poder se comunicar. Então muda bastante a regressão, a terapia de regressão aqui no plano físico. Tá? Eu não vou entrar nesse assunto que não é isso que eu quero falar aqui. Então lá o espírito, ele só desejou, ele encostou a mão na testa, o espírito, e desejou para saber o que aconteceu. E aí o próprio espírito que está lá deitado no chão, ele começa a relembrar. E aí surge uma tela. Essa tela não é qualquer um que vê, você precisa de modular a frequência, você precisa de saber o que você quer ver. Se você num treinamento falar, existe no mental de todo espírito, existe arquivos, né? E aí você imaginar que esse arquivo é igual umas fotos antigas, então você vai ver ele como uma foto. Você vai ver lá um arquivo cheio de foto, e ali você vai manipular aquilo igual uma foto. Se você é uma pessoa mais moderna, vai no tempo dos slides, né? Os slides que tinha aquelas fotinhas lá. Aí começa a aparecer assim, um monte de foto, ou seja, um monte de arquivo. Aí você se dá o comando para o espírito, fala, eu quero ir até onde começou esse problema. Então começa a girar aquilo lá, aquilo é analogia. Para aquela pessoa que conheceu os slides, vai ser igual slide. Para quem conheceu foto, vai ser igual um arquivo de foto. Aí vai parar e subir aquele slide referente àquele problema. Né? E foi o que aconteceu. Lá foi imagem de televisão, né? Eu conheço mais a televisão, eu sou da época da televisão de tubo. Hoje, né, em 2024, não existe mais. Mas lá não tinha aquelas bordas da televisão, projetava no ar. Seria como o ar começar a transmitir igual uma televisão quadrada, no alto da cabeça dele. Então ele com a mão na testa desejou ver o que aconteceu com ele até ali. E ali a gente já começou a acessar, é rápido do lado de lá, a reencarnação dele no México. Ele casou com uma mulher que tinha 2 filhos, uma menina novinha, né? Eu não sei se era 6, 5 anos de idade, e um rapaz entre 18 e 20. E ali o rapaz estava meio envolvido com crime organizado do México. Lá não é facção, lá se chama cartel. Eu não sei se eu estou falando besteira. Mas ele não estava... o rapaz não era criminoso. Ele estava, sabe aquele namoro da criminalidade com jovens, que eles querendo seduzir os jovens para poder aliciar eles. Ele estava nesse processo lá. E aí ele estava meio... Aí esse cara que amigou com a mãe desse rapaz, ele tinha um problema seríssimo. Foi o que levou ele lá para aquela região, no umbral. E ele tinha um desejo, um desequilíbrio sexual. E aí ele, nesse processo, ele violou a criancinha e matou a mãe. E o rapaz, ele não estava na casa, quando ele ficou sabendo, demoraram para descobrir quem foi, e ele ali no meio, ali, e o crime organizado querendo ganhar ali... Porque o crime organizado, ele fica querendo ganhar o bairro. Ele fica querendo ser juiz, o réu e o carrasco. E começou a investigar e achou o culpado, era ele. E aí o crime organizado chegou no enteado dele, né? Que era esse rapaz que eu falei pra você. Aí o crime organizado do México chegou à conclusão, aí foi o dia do julgamento. Aí trouxeram esse rapaz aí, esse cara que a gente estava fazendo a regressão, né, nós rememorando ali com ele, vendo através da telinha. E o engraçado, eu quero deixar uma coisa aqui explicada. Essa telinha cresceu e a gente entrou dentro da televisão. Então a gente mergulhou dentro de todo aquele acontecimento. Então passou de ser uma televisão para a gente vivenciar. Acho que é a imersão que fala, né? A gente estava vivenciando junto com ele ali, sentindo tudo que ele estava sentindo e não estava incorporado. Na regressão aqui no plano físico, muitos terapeutas que têm faculdades ou mediunidade, ele acaba na hora que o consulente ele entra nesse estado, ele sente algumas coisas. Um bocado não. Ele depende do corpo físico do outro para poder falar.
mas alguns terapeutas que têm faculdade ou mediunidade, eles entram junto. E aí a gangue lá, a facção criminosa do México, catou uma arma assim, né, deu na mão do rapaz, todo mundo sabia que era ele que tinha violado a criança e matado a mãe, e falou, mata ele. Aí o rapaz catou aquela arma quadrada, eu nem sei que arma que era até de cor de alumínio, era toda brilhando, e colocou na direção da testa dele. Aí esse senhor, que a gente estava fazendo o tratamento dele lá no Brown, ele falou pro rapaz, ele olhou pro rapaz, ele sabia que ia morrer já. Ele falou assim, eu sei que eu vou morrer, eu sou um monstro, eu admito, eu fui um monstro, eu mereço morrer, mas eu não queria que você me matasse, porque você é uma pessoa boa, eles já vão me matar, não me mate, deixe que eles me matam, você não precisa de virar um monstro. Mas falou com tanta sinceridade que eu senti ali, é o que eu estava falando agora que um terapeuta aqui no plano físico, ele consegue perceber, é uma coisa que você não tem como mentir, você sabe que é verdade. Ele estava falando ali do fundo do coração. E o cara balançou, o cara que estava com a arma, que era o filho da mulher que foi assassinado e o irmão da moça que foi violada. E ele poderia ali ter deixado, os caras iam matar ele mesmo, porque não tem perdão, o crime não perdoa esses caras não, violadores, né? Só que ele não precisava de puxar o gatilho, porque ele não era um criminoso, ele estava sendo assediado ali pela facção criminosa, assim como muitos jovens do bairro são, e ali ia ser uma iniciação de um criminoso, de um assassino, ele ia ser iniciado a virar um assassino. Agora eu vou falar um pouco desse rapaz, para vocês entenderem um pouco aqui, desse rapaz que estava com a arma na mão. Esse rapaz puxou o gatilho, ele atirou no cara. E eu vou falar um pouco dele. Esse rapaz é um rapaz do México, ele estava amigado com uma menina de 12 anos. E a família da menina, lá no lugar que eles moravam lá, apoiava isso. Então ele era um cara que ele estava amigado, e lá... Não sei se é uma coisa cultural, aqui no Brasil tem muito disso também, acontece isso ainda no Brasil. O cara tá amigado com a menina de 12 anos, o cara com 20, 18 anos com a menina de 12 anos. E ali ele pegou e puxou o gatilho. Falou pro cara que violou a criancinha e matou a mãe dele. Você é um pedófilo, né? É pedófilo que diz, né? Você é um safado, sem vergonha, você tem que morrer. E puxou o gatilho e matou o cara. Ele poderia ter deixado isso pra lá, porque os outros vagabundos lá iam matar o cara. Esse cara que nós estávamos fazendo regressão. Então foi assim que ele foi parar lá no umbral, que ele morreu. E através desse processo de rememoração, não é só palavras, igual eu falo, é um processo terapêutico. Ali troca-se energia, e ali tem também um processo ali, o próprio consulente ali, quando ele começa a rememorar, ele descarrega, ele chora porque ele sabe que fez besteira, então aquilo tá bloqueado dentro dele, tá travado, aquilo solta, e ele consegue sentir alívio. Não é que a pessoa é perdoada, não, ele vai ter que trabalhar muito para ser perdoado, mas ele se libertou ali daquela culpabilidade, ele consegue ficar um pouco consciente e trabalhar a favor dele, que era o desejo dos mentores ali, para que ele começasse a trabalhar ali, fazendo aquela ponte naquele lugar mais tenebroso do que ali. E ali ele abriu os olhos, aí os mentores aplicaram um passe nele, ele melhorou, sabe, a pessoa vai se renovando. E ali o mentor já falou com ele, né? Ali através da conversa, falou com ele, falou, a gente precisa de você para entrar fala o nome da toca lá, que era onde estava o cara que a gente queria resgatar. Assim, a gente vai ter que entrar lá. E aí ele começou a explicar pra gente lá, esse espírito, né? Lá é um lugar dominado por mulheres. E as mulheres lá, elas torturam os homens. Então são mulheres que não gostam de homens. E a tortura lá era cortes. As mulheres lá cortavam os membros dos homens, começava pelos membros, a parte sexual.
introduzia coisas cortantes nos orifícios dos homens, e a tortura era terrível. E no mundo astral, quando você começa a querer destruir um corpo astral de outra pessoa, você corta ali, vai usar o dedo, né? Aí nasce outro depois, só que é torturante. O processo de tortura é o mental. Aquela dor que a pessoa está sentindo, porque ele está muito ligado ao físico, e aí eles começam a cortar ali devagarzinho para a pessoa sentir dor. E faziam isso nas partes íntimas dele. Introdução de coisas cortantes e cortes em coisas pontudas. E aí ele contando, falou, lá é assim, mas eu consigo entrar e sair lá sem ser pego, porque eu estando assim nesse estado de consciência, ele não falou a consciência, mas era isso que eu entendi. Ele dominava o medo dele. Então os espíritos das mulheres que torturavam lá, eles pegavam as pessoas pela vibração. Então se a pessoa, não é medo, culpa, não é medo, é culpa. A pessoa sentia culpa. Então as mulheres lá catavam homem e torturavam. Então qualquer homem que caísse naquela dimensão lá e elas pegassem, eram culpados. Ou eram violentadores, né? Eram pessoas que abusou de mulheres no plano físico e mereciam sofrimento. E elas faziam justiça com as próprias mãos. E aí eu senti, na hora que ele falou ali, a energia do local. Eu falei, caramba, o lugar é perigoso, hein? Então nós fomos ali levados até a fronteira dali do plano onde nós estávamos, já aqui no umbral, que era um lugar ruim, com esse cara consciente. Eu já estava andando e chegar até a fronteira para aquele plano lá onde as mulheres torturavam homem. E ali nós paramos, ali na divisa. Eu olhava para um lado e para o outro, não via muro, não via energia assim espelhada, tipo, fazendo a divisão, mas ali havia uma divisão. E nessas divisões de plano existem os guardiões que cuidam tanto dos mentores, como existem guardiões das trevas. Os caras tomam conta. Mas esse não é o foco do vídeo que eu vim trazer. O cara que a gente levou, ele precisava de ser orientado a respeito do rapaz que ia ser resgatado, que estava sendo torturado, né? Esquartejado aos pedacinhos lá pelas mulheres. Dessa forma, perdoar é fácil falar, né? Dentro das literaturas espírita fala muito, tem muita coisa que fala, que nos orienta ao perdão, o benefício de perdoar. Mas na prática é muito difícil a gente perdoar as pessoas. E nessa parte aqui eu consegui vivenciar o perdão de uma forma que eu vou explicar para vocês aqui, vocês vão entender. Esse rapaz que estava ali na divisa com a gente, ele precisava de saber quem é que ia resgatar e qual que era o crime dele. E eu vou falar aqui, nessa parte, eu vou contar quem era o rapaz. Então os mentores falaram para ele assim, ó, quem vai ser buscado lá vai ser fulano. Eu não trouxe pro plano físico aqui o nome do rapaz. É um homem mexicano lá. Na hora que falou, ele ajoelhou no chão e começou a chorar. Mas ele não chorou de tristeza. Sabe quando a pessoa ela pede uma oportunidade para Deus, para se redimir perante uma pessoa, ou começar a dar um passo? Não é que ela vai ser totalmente redimida, mas ela fala assim, eu quero dar um passo para minha redenção. E ela pediu muito a Deus, e ali ela estava recebendo a graça do pedido dela. Então ele ajoelhou no chão e começou a chorar. E eu senti ali que ele estava muito agradecido pela oportunidade de ajudar esse rapaz. E aí ali todo mundo percebeu que esse rapaz que ele ia resgatar era o rapaz que atirou na cabeça dele, né? Foi o rapaz que atirou na cabeça dele. Então ele um espírito devedor da lei, que violou lá uma menina, uma criança, matou a mãe da criança. Deus estava dando a oportunidade dele de trabalhar ali na região que ele, até numa região mais tenebrosa do que a que ele estava. Então esse rapaz estava numa região muito mais perigosa que a dele. Então ele ia entrar lá dentro, ele conseguia entrar e sair. E onde ele ia buscar esse rapaz. E ali o mentor explicou para nós, mentalmente, eles conversam lá mentalmente, não faz muito barulho, que havia essa necessidade dele saber quem era o rapaz, era fundamental, porque ele tinha ali o livre-arbítrio para falar que não ia ajudar.
E aí eu perguntei para o mentor se ele não perdoasse. Aí o mentor explicou para mim e pro pessoal lá, falou, ó, ele já estava cortado, porque essa dimensão aqui não fica parada, né? Tá rolando muita coisa. Então já tem espírito no encalço dele, são inimigos de outra vida. E eles, esses espíritos, iam achar ele, iam sugar a energia que ainda que ele tinha, ele ia ficar inconsciente. E ele ia perder a forma física e ficar inconsciente. Talvez ele ia precisar de reencarnar umas 2 vezes para recuperar a consciência, só por conta desse vampirismo que ele ia passar. Acontece que o plano superior decidiu dar uma chance para ele trabalhar aqui, através do trabalho que ele vai prestar aqui, na dimensão que ele faz parte, é uma dimensão cruel já. Ele nem sabe disso. Isso ele conversando mentalmente, o cara não estava ouvindo. Ele ia se livrar desse ataque. Então ele ia ali prestar não sei quanto tempo ali esse serviço. Então ele trocou a purga do sofrimento através de um trabalho nobre. Então ele ia deixar de sofrer, então ele estava ajudando ele mesmo. Eu falei, caramba, esses mentores, eles são assim, eles não avisam pra você, ó, você tem isso, se você não, ó, tá vindo, às vezes eles avisam, tá, tudo bem, às vezes eles avisam, ó, se você, a gente é a última chance que você tem, se você não quiser, a gente tá indo embora e vai entrar pessoas piores aí, eles avisam, sim. Mas nesse caso, o rapaz aceitou e agradeceu a Deus, acho que ele, conforme eu tinha falado, ele pediu aquilo. Agora eu vou passar para a próxima parte. Esse rapaz, ele entrou nessa dimensão e a gente ficamos lá na divisa. E ali, como se fosse um celular maior, um tablet, a gente estava vendo através de vídeo ele indo. E o processo dele passar pelos... Era tipo raízes, umas raízes meio verde, uma lama assim, parecendo um petróleo, não era oleoso, era cor de... eu acho que o nome aqui no plano físico aqui desse tipo de lama é argila orgânica. Ela é preta e cheia de detritos orgânicos. E ele andando naquilo mole, sabe? E aquilo afundava, só que aí ele se concentrava e ele começava a andar, ele não afundava muito o pé. E essa lama que ele passou ali é o tipo da lama que o cara fica ali preso ali até o pescoço, se ele estiver na frequência errada. Então, é um lugar que o cara tem que entender muito de controle mental para poder passar. Eu lembro aqui do Robson Pinheiro, falando de uma travessia de um lugar parecido com esse, que os guardiões estavam na borda e estava vindo os espíritos resgatados com um cara que estava trazendo. E eles estavam afundando. E aí os mentores aí eles pediram ajuda. O que estava trazendo as pessoas, que estavam afundando, falou assim, como que eu vou sair daqui, ajuda a gente. Aí os mentores falaram, começa a cantar uma música. Acho que era isso, eu li no livro do Robson Pinheiro. E aí mas que música, qualquer música. Aí começou a cantar uma música lá, e aí eles começaram a ficar mais leve. E aí eles conseguiram andar, pisar na lama sem afundar, afundava, mas não conseguiam andar. Foi através da música que subiu a frequência e eles conseguiram atravessar. Esse cara atravessou esse local. E uma coisa que eu quero falar aqui, como eu estava de coma, então eu fiquei vários dias nesse processo. Não foi um dia só, foi vários. Aqui no plano físico, quando a gente está bem, que a gente tem uma projeção astral, é coisa de 10, 15 minutos. Né? Salvo exceção de uma pessoa que os corpos sutis dela são preparados para escrever livro, e aí ela fica mais tempo. Mas lá eu por estar em coma, eu não voltava para o corpo físico. Então, para mim, não compensava voltar naquele momento para o corpo físico, porque estava sentindo muita dor. E não era hora de eu voltar, né? Estava em coma. Então eu consegui ficar vários dias nesses lugares. E aí, então, ali, esse processo para ele passar nessa lama, na minha cabeça, passou uns 3 dias. A gente ficamos acampados ali. E ali, nesse acampamento, os mentores, eles ficam energizando a gente, senão a gente dói dali. Fica energizando, eles criam campos de força. É igual você montar uma barraca de proteção. Então a gente ficava ali. E ali, teve muita coisa que eu não rememorei depois que eu voltei.
Então ali também a gente tem missão ali, a gente faz amparo, é pegado outros espíritos, é aplicado passe. Eu não tinha condição de aplicar passe, mas eu tinha condição de aprender. E a movimentar também a energia de outras pessoas. Eles me ensinaram isso daí. É só você desejar. Não é, parece complicado, mas não é. Você deseja um amarelo para poder, um verde limão efervescente, você puxa da pessoa, do ectoplasma dela, não precisa nem se entender sobre surge na sua mão, ou se você quiser colocar em forma de água, surge. Essas coisas aí. Aí eu fiz também essas coisas lá, e os outros também. Esse cara atravessou, e aí a gente começou, sabia que estava chegando um momento, né? E aí ele foi chegando assim, e filmou, e tava registrando ele na frente. Então, ele tinha uma caverna assim, uns buracos. Sabe, igual caverna, os caras cavam no barranco. E aí lá dentro, uma energia ruim, lá a gente sentia, vendo a televisão, a gente sentia, e o cara tava indo. Então, ele chegou lá dentro, quando ele chegou lá dentro, cara, o rapaz tinha que ser resgatado, tava amarrado, tava com a parte íntima cortada, era uma coisa horrível. E o olho dele, assim, ó, ele tava aterrorizado, cara, é um negócio traumático. E aterrorizado. E a mulher cortando o cara com a faca lá, mal amolada. E aí nascia de novo e ela... Você olhava o rosto da mulher assim, parecia um demônio, uma mulher descabelada. Era um espírito, né, sofredor, que estava ali naquele processo ali de fazer justiça com a própria mão e entrou naquele transe maluco lá. Tem um tempo dela ali também. A justiça também vai cobrar, porque se ela nunca fez... o que ela está cobrando dos espíritos ali, a própria consciência dela depois cobra, porque se ela nunca fez isso com ninguém, em planeta nenhum, em reencarnação nenhuma, beleza. Mas se fez... Aquele juiz nosso lá mesmo, ele destrói a pessoa. Mas aí ela tem o tempo dela ali, todo mundo vai estar evoluindo, cada um no seu tempo. E ali ele conseguiu fazer ela parar. Eu acho que ele se fez um pouco que ela sentisse a presença dele, e ela saiu para fora atrás dele. E ele conseguiu tirar o rapaz lá, desamarrou. E ele abraçou o rapaz como se estivesse abraçando a pessoa que ele mais amava no mundo. E ele começou trazendo o cara. E ele conseguiu trazer o cara. O espírito que saiu ali, ele estava num processo de demência. Então ele não ia falar, cadê o cara que estava aqui? Nem lembra, a pessoa fica um negócio de loucura. E ele saiu com ele de lá e foi voltando. Eu não sei quantos dias passou. Ele chegou lá no nosso ponto de apoio com o rapaz. O rapaz estava... Ali, ele chegando ali no acampamento, onde nós estávamos na divisa, ali ele recebeu tratamento energético, a gente ficou mais uns dias ali. Dali nós partimos para o ponto de apoio mesmo, porque ali era um acampamento. Nós chegamos no ponto de apoio, e esse processo para ir até o ponto de apoio, que eu vou trazer para vocês aqui, as informações. Que para mim foi o que me trouxe bastante conhecimento. Estava eu segurando ele do lado de um ombro e um outro espírito segurando do outro. Nós estávamos caminhando, né? E isso não é rápido. E aí, nesse processo já estava mais consciente, porque ele teve um trabalho ali de passe, ele comeu ali comida que eles levaram. E fez uma reconstituição das coisas que foram cortadas dele. E mentalmente os mentores trabalharam nele ali no processo traumático, para aliviar ali a carga de energia negativa no mental dele. E aquelas torturas lá é terrível. E ali ele estava um pouco consciente. Ele não conseguia andar, mas ele conseguia falar e raciocinar. E ali ele viu o cara lá, o padrasto dele que tinha assassinado, que tinha dado um tiro na testa. E ele fez uma cara de quem comeu e não gostou, né? Porque viu o cara ali. Só que ele não lembrava de onde ele veio, mais ou menos. Ele estava começando a esquecer o que ele estava passando lá do outro lado. Aí, ele começou a falar, né? Falar dessa gentalha, tipo assim, parecendo que o cara é mais ou menos assim, existe lixo, mas escória que não sei o que eu tô fazendo aqui perto desse cara, não era pra mim estar aqui, eu não sou igual a ele, é mais ou menos isso. E eu levando ele, ficando de saco cheio daquele papo dele mental lá. Aí ele olhando aquela boca lá de quem, sabe, de pessoa mimada, pra mim,
Falei pra ele assim, e eu carregando ele, eu falei assim, cara, você sabe de onde você foi tirado? Aí ele foi lembrando. Aí ele foi lembrando porque voltava a lembrança. Eu falei assim, você sabe por que quem que vai para aquela região? Ele, não. Eu falei assim, ali vai pedófilo, vai pessoas que abusam de mulheres. Por isso que as outras lá pegam e torturam. Ali só vai pessoas desse jeito, é uma dimensão que a frequência, eu falei pra ele, eu vi que ele não entendia muito de frequência, eu falei assim, aí eu fui e falei, ó, se você tava lá, porque você se encaixa nesse perfil. Ele falou, ah, mas eu não sou assim. Eu falei, se você tá dando uma de melhor do que o cara aí, ó, sabe quem foi que te buscar lá? Você lembra, né? Você lembra que você tava lá, né? Fiquei bravo, né? Ele, lembro. Sabe quem foi? Foi ele aí, que você tá chamando de escória. Se não fosse ele, ninguém que ia lá, não. Então você tá se achando especial, melhor do que o cara, mas foi o único que pôde te ajudar, foi ele. Aí ele ficou meio assim, pensativo. Aí ele falou assim, mas eu não sou pedófilo. Eu falei, é sim, filho. Ele falou, não sou. Eu falei, é. Eu falei assim, qual o nome da sua esposa? Eu não trouxe pra cá o nome da esposa dele. Aí ele falou, ele olhou pra mim assim. Aí eu falei assim, quantos anos ela tinha quando você casou com ela? E quantos anos você tinha? Aí ele falou, ela tinha 12 anos. E eu tinha acho que 18. Eu falei, então o que você fez com a menina? Foi uma violação. Por isso que você veio parar aqui. Ninguém te puxou pra cá. Foi a sua culpa, o seu consciente que te jogou aqui. Então você não é melhor do que ele. Você também é igualzinho, até pior. E foi resgatado por ele. Aí ele parou de ficar com aquela boquinha de mimado. Deu vontade de dar um tapa na boca dele, mas só que eu falo isso aqui pra vocês porque eu sou ser humano. Aí chegamos lá no ponto de apoio. A entrada do ponto de apoio, ela parecia um boteco de favela, sabe? De periferia. Rua sem asfalto, esgoto correndo a céu aberto, aí aquele botequinho. E tava de noite, parecia de noite assim, aquela luz lá fraca piscando, a gente entrou lá pra dentro. Esse ponto de apoio eu já falei sobre ele em outros vídeos. Ali tem uns guardiões, uns Exus que vêm trabalhar ali, que não é daquela dimensão, mas eles vêm trabalhar ali. São espíritos mais evoluídos, bem mais evoluídos até que eu. Então eles vão trabalhar ali, eles entendem de energia de proteção. E aí você entra nesse ponto de apoio, é um boteco. O dono do boteco, ele dá mais medo do que os caras do lado de fora. Então é um lugar que põe respeito. Mas os guardiões, eles ficam ocultos ali, quase ninguém vê, eu mesmo não vejo. Então a entrada da sala, ela tem lá o buraco da entrada e tem uma cortina de pano velho, um pano até meio vermelho e amarelo. E aí, num outro vídeo eu até tinha comentado, eu falei, caramba, essa porta de cortina vai segurar se vir alguém querer tomar o cara aqui, né? Entrar aqui dentro, onde apareceu um Exu, só a cabeça dele assim, abriu a cortina assim, só apareceu a cabeça do Exu. E ele é uma energia muito forte. Ele falou assim, aqui por mim, tem que passar por cima de mim. E ali eu até lembrei no vídeo que os Exus trabalham em várias dimensões ao mesmo tempo. Então quando ele aparece só a cabeça ali, ele plasmou a cabeça. Eu não sei se é plasmar, ele modulou a frequência dele, da cabeça dele ali na minha dimensão, e o resto do corpo dele estava trabalhando em várias dimensões ali. É uns caras especializados em defesa. Então é guardião, é Exu. Eu vou falar assim, são espíritos que já estão bem evoluídos. Então nós entramos ali colocamos ele em uma cama lá sem colchão. É uma cama improvisada, as camas lá, nesse ponto de apoio. Sabe quando coloca bloco assim, de um lado e do outro, e coloca uma madeira assim, velha, rústica, e colocamos ele lá, né? Jogamos ele lá em cima e é lá que ele ia ser tratado. Para depois, quando ele estivesse pronto, ele subir para um ponto de apoio melhor e vai subindo. E aí ali ele passa para um centro espírita, algum grupo de apometria, ele vai assistir palestra em lugares que tem palestra espírita, palestra de umbanda, palestra do candomblé, né? Do candomblé não, do candomblé. O candomblé também acho que eles passam essa orientação do candomblé, aonde for. Depois eles passam ali por alguns médios. Então é essa experiência que eu vim trazer, tá bom?
Tá joia? Um abraço a todos e espero que eu consegui ser útil aqui, tá bom? É isso aí. Frio, vambora, vamos que vamos.